Olá, professores, sejam bem-vindos à nossa TPC Online do Núcleo Pedagógico pela Diretoria Guarulhos Sul. E hoje abordaremos uma das disciplinas do Inova Educação, Tecnologia. O objetivo de hoje é oferecer um suporte teórico e pedagógico a todos os professores a partir do caderno do aluno do terceiro bimestre da disciplina de Tecnologia e Inovação, para facilitar todo o trabalho e andamento desse terceiro bimestre a todos vocês. A nossa pauta de hoje será apresentar para vocês 2 vídeos elaborados pelo nosso PCNP de Tecnologia, o professor Evaristo, onde ele vai fazer um tutorial passo a passo de como vocês poderiam trabalhar esse caderno a partir dos materiais que são propostos nesse caderno. Você será convidado a embarcar no mundo da elétrica e da eletrônica. A nossa sugestão para vocês é que vocês possam fazer algumas anotações ao longo do desenvolvimento do vídeo, para facilitar todo o trabalho desenvolvido por vocês futuramente. Vamos lá? O primeiro vídeo do nosso PCNP de Tecnologia, o professor Evaristo, vai tratar de uma atividade chamada Investigando a Polaridade, onde ele vai apresentar os materiais e fazer um passo a passo do desenvolvimento da atividade do caderno do aluno. Espero que vocês gostem e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre tecnologia dos cadernos do Estado de São Paulo. Meu nome é Evaristo e sou PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. A minha proposta aqui hoje é falar sobre algumas ampliações para o caderno do ensino médio. Algumas atividades que estão no caderno do ensino médio são idênticas às atividades que estão no caderno do ensino fundamental, porém houve uma ampliação. Então, esse é um ano em que estamos começando a trabalhar tecnologia no Estado e é plausível que todas as séries partam do mesmo ponto, inclusive as séries mais avançadas, e aí, é claro, com um certo aprofundamento. Bem, no caderno desse terceiro bimestre para o ensino médio, já para o primeiro experimento, que foi aquele que eu tratei lá no caderno do ensino fundamental, ele traz aí os materiais necessários, são LED, pilha, suporte para pilha e etc. Caso você não tenha o ensino fundamental e não viu esses vídeos, o ATPC da diretoria irá transmitir vídeos relacionados ao ensino fundamental e eu também tenho eles no meu canal. Bem, então a atividade 1 para o ensino médio é investigando a polaridade. Não há nada de diferente com relação ao do ensino fundamental, tá? Então, o material utilizado é o mesmo, o experimento é o mesmo, e o objetivo é identificar que o LED ele só acende se você seguir a polaridade. Você precisa identificar no LED qual é o positivo e qual é o negativo. Há uma característica bem comum que você vai perceber ao começar a utilizar os materiais. A primeira característica possível de visualizar é a seguinte: o LED ele tem 2 hastezinhas. A gente costuma chamar de perna. Não sei se é a maneira correta. A gente costuma dizer que são pernas, né? Então, essas 2 hastezinhas são do LED, né? Como você pode visualizar, uma é maior do que a outra, né? Pelo fato de uma ser maior que a outra, fica fácil de identificar, porque a maior é positiva. Bem? Um olhar mais atento e um tatear vai permitir você verificar também que do lado negativo, no próprio LED aqui, ó, ao passar o dedo você vai sentir que há um rebaixo, uma parte reta, né? Não sei se dá para visualizar, mas com o toque é possível verificar, e olhando aqui de perto, que o lado que tem a haste menor também tem um rebaixo aqui no próprio material plástico do LED. Então é identificar a polaridade, qual é o positivo e qual é o negativo. Essa é a atividade 1. Aí para a atividade 2,
desligar essa câmera. Para a atividade 2, ele vai solicitar o uso do potenciômetro. Então, vamos lá. Aqui estão os materiais da atividade 1, uma chave, um botão, suporte para pilha e 2 pilhas, e o LED e alguns cabos. Já na atividade 2, onde vai trazer a ideia de mini abajur eletrônico, é solicitado o uso de um potenciômetro. Então tem a imagem do potenciômetro, né, um potenciômetro de 10K, e eu vou abrir a câmera aqui novamente para mostrar para vocês o potenciômetro, né? É exatamente isso daí que vocês estão vendo, ó. Então esse aqui é o potenciômetro de 10K, e o que mais que eu vou utilizar no experimento? Eu já falei no primeiro vídeo, é uma escolha minha, não é um material obrigatório, mas no primeiro vídeo eu salientei que eu gosto de utilizar o protoboard, que é essa placa aqui, né? Esse é um protoboard, ele facilita muito a utilização, porque é só fazer os encaixes, então ele é muito fácil de montar, desmontar, eu prefiro usá-lo. Aqui está o meu suporte de pilha, com fio. Eu estou utilizando um borne de conexãozinha no protoboard, um borne específico. Então já vamos falar logo sobre, como eu estou apresentando os materiais, vamos falar sobre esse segundo experimento aqui, que é o experimento do mini abajur eletrônico. Qual é o material necessário para esse experimento? É a fonte, as pilhas, o potenciômetro, o LED e alguns cabos. Tudo bem? Eu vou começar a montar aqui e vou explicando para vocês rapidamente. Esse protoboard ele funciona da seguinte forma. Essas trilhas aqui elas estão interligadas, né? Então são 5 conexões em cada trilha. Essas 5 conexões estão interligadas, mas somente elas. Essas conexões não têm ligação com a conexão ao lado nem com a outra. Então elas são ligadas aqui, assim, ó. Do ponto de vista que vocês estão olhando aí, né? É como se fosse uma coluna. Há uma divisão aqui no meio. Então essas trilhas também não estão interligadas com essa. É dividido aqui pelo meio. Bem, então o que eu faço? Eu conecto a minha tensão aqui. Você verá aqui esse bornezinho que tem 2 pinos de encaixe, que encaixa certinho aqui no protoboard. Eu encaixo ele, certo? Encaixei no protoboard. Eu preciso observar então o que foi aprendido no experimento 1, que é a questão da polaridade do LED. Eu vejo que o LED tem 2 pernas, 2 hastes, né, que a gente fala pernas. Eu sei que a haste maior é o positivo e a menor é a negativa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma haste aqui em qualquer lugar e vou colocar o negativo aqui onde está o negativo da fonte. Tudo bem? Vamos ver se dá para vocês visualizar bem, ó. O fio negativo da fonte vem até o borne. Na própria trilha do borne aqui eu conecto o LED negativo, a perna negativa do LED. Certo? Bem, agora eu vou utilizar um cabo para fazer a conexão do positivo. Para fazer a conexão do positivo, eu pego aqui a ponta positiva, né, do meu borne e vou levar até em algum lugar. Qual que é esse lugar? Esse lugar é exatamente onde eu vou conectar essa parte do meio aqui do meu potenciômetro. Porque a parte da extremidade eu vou conectar onde já está a perna negativa do LED. Então, vou fazer aqui de um jeito que talvez vocês consigam visualizar. Então, tá vendo aqui, ó? Extremidade, onde já está a extremidade do LED aqui, ó. Vou usar qualquer lugar aqui nessa trilha um contato. E no meio do meu potenciômetro eu vou ligar esse cabo aqui, ó. Estão conseguindo visualizar, ó? Então aqui onde vai o meio do potenciômetro eu ligo esse cabo. Isso quer dizer o quê? Deu lenha aqui, né, no nosso experimento, não tem problema, a gente volta da mesma forma, no mesmo lugar, certinho. E agora eu vou fazer a conexão. Eu não tinha conectado para vocês visualizarem, agora eu fiz a conexão. Bem, o meu circuito está montado. Só preciso ver agora se vai funcionar. Para isso, eu verifico a posição do meu potenciômetro. Aqui ele está com a resistência máxima. Aqui eu começo a voltar. Ele vai diminuindo a resistência. Vai chegar um ponto em que o LED irá acender. Estamos diminuindo a resistência. Opa, começou a acender.
acender o LED. Então, o abajur eletrônico, o experimento é isso. É você montar esse circuito utilizando um LED e o potenciômetro para regular a iluminação do abajur. Certo? Então aqui eu consigo ter um controle. Tudo bem? Então é isso. Esse é o abajur eletrônico experimento. Vamos fechar essa câmera agora. Vamos prosseguir aqui na apresentação. Depois aqui do abajur eletrônico, a gente vai falar um pouco sobre circuito em série e circuito em paralelo. Bem, circuito em série o mais comum que a gente costuma falar é aquele circuito lá da iluminação de Natal, que vem todas aquelas lâmpadazinhas, quando uma queima, a próxima não acende, porque interrompe a corrente. Então aquele é o caso mais comum de um circuito em série. Agora, eu vou tirar aqui meu experimento. Eu vou colocar uma outra coisa aqui para mostrar para vocês. São LEDs de iluminação de emergência. Vamos avançar mais um slide aqui. É para falar do circuito em paralelo. Então veja, isso é uma barra, uma parte, né, na verdade, só uma parte do que está dentro daquelas lâmpadas tubulares de LED que nós utilizamos em casa e na escola. Esses LEDs aqui estão ligados em paralelo. E eu coloquei aqui uma referência para vocês identificarem o que significa LED, que é, em português, um diodo emissor de luz. Certo? Então vamos avançar um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês a seguinte imagem, que é essa daqui. Então essa aqui é de uma iluminação de emergência, com 30 LEDs. E eu separei eles aqui para mostrar a parte, não a parte frontal, mas a parte traseira dele. Ele tem um circuito aqui, uma placa de circuito, que faz com que esses LEDs fiquem ligados em paralelo. Isso é muito interessante, que a gente vai testar ele num protoboard. Então, vamos lá, vamos fazer um experimento aqui, vamos desconectar tudo que a gente havia conectado aqui. Conectar isso aqui, isso aqui. E agora eu vou conectar novamente esse meu board aqui no protoboard. Então, veja, esses 30 LEDs estão ligados em paralelo. Vamos arrumar aqui o espaço. Tenho 30 LEDs ligados em paralelo. Eu tenho uma fonte que é de 3 volts. Vou pegar essa fonte e aqui em algum lugar. Tá. Aqui minha fonte de 3 volts. Próximo. Agora, o que eu preciso? Se eu fosse montar o abajur, o mini abajur, com essa placa, eu precisaria da fonte, do LED, o cabo e o potenciômetro. Né? Potenciômetrozinho e o cabo. Vou pegar e vou virar ao contrário. Vou colocar ele aqui. Bom, coloquei meu potenciômetro aqui de 10K. Agora eu preciso pegar o meu positivo, lançar no positivo do potenciômetro. Na parte central do potenciômetro. Bom, lancei o meu positivo na parte central do potenciômetro. Vou virar assim para vocês enxergarem melhor. Eu vou ligar o meu negativo certo lá no negativo. Vamos aqui. Vamos ver se eu liguei certo. Acho que sim. Vamos lá. Então tem aqui a minha fonte de alimentação, meu potenciômetro, minha ligação está feita. Vou aproximar aqui para que vocês consigam visualizar a ligação. Vou diminuir a resistência do meu. Começou a acender, acendeu todas as lâmpadas. Então, quando a ligação é em paralelo, todas as lâmpadas ficam acesas. Isso já dá também para, com relação
já dá para falar um pouco com relação à maquete de iluminação pública, que todas as lâmpadas são ligadas em paralelo, e a hora que uma liga, todas ligam, né? No caso aqui eu estou usando um potenciômetro. Na iluminação pública usa uma outra coisa que é... Depois a gente vai falar, não vou falar sobre isso agora não. Então é isso. Certo? Aqui a gente já inclui o terceiro experimento. Depois vem uma tabela de resistência ômica, né? Mas antes da tabela, vem trazendo algumas informações sobre a primeira lei de Ohm. Aqui, no término da atividade 3, eu só recomendo que não utilizem, falem para os alunos utilizar material que possa ser reaproveitado, que não seja isopor, essas coisas, né? Coisas que possam ser reaproveitadas. E no próximo slide, a gente vai trazer informações sobre a primeira lei de Ohms, que é U é igual a RI, então U é a diferença de potencial, né? Essa diferença de potencial é a tensão fornecida e a tensão de funcionamento do sistema, no caso do LED. A resistência elétrica, né, que é a unidade de medida em ohms, e a intensidade da corrente elétrica, que a unidade é o ampere. Então, essa primeira lei de Ohm, com essa primeira lei, você consegue estabelecer algumas relações. Ao dividir a variação da tensão, né, a diferença de potencial, por I, você encontra a resistência, que é o que a gente vai fazer no próximo slide. Só para saber mais algumas coisas, eu tenho aqui a foto de um dos LEDs que eu vou utilizar. Esse LED aí, por exemplo, eu coloquei ele do lado de uma régua para você verificar o tamanho dele. Eu vou abrir a câmera para mostrar para vocês o tamanho do LED. Né? Como é impressionante, como ele é pequeno e só é possível visualizar as cores quando você realmente utiliza uma lupa. Então, aquele LED que está na foto é esse pequenininho aqui, ó. Eu vou colocar ele nesse sentido, que é o sentido das cores, né? Então, veja, ó. Ver se consigo um foco. Ó, vermelho, vermelho e marrom. Tem um outro LED, um outro resistor aqui, do mesmo tamanho, só que as cores dele são diferentes. O de baixo é vermelho, vermelho e marrom. Esse aqui agora é laranja, laranja e amarelo. Então, tem dois resistores praticamente do mesmo tamanho. As capacidades deles são muito diferentes. E eu tenho esse outro aqui que é bem maior. Ele é amarelo, roxo e vermelho. Então, tem aqui algumas tabelas de cores dos resistores. A outra maneira de você saber quanto vale um resistor, qual é a resistência ôhmica dele, é você usar... Vou colocar um tapete de borracha aqui. O meu multímetro, vou pegar aqui o meu multímetro, vou fazer a leitura desses resistores. O meu multímetro eu vou usar ele na escala aqui. Vou colocar ele numa posição que vocês consigam visualizar. Para medir resistores, eu vou usar essa escala ôhmica, né? Tem um símbolo de ohms aqui. Um símbolo aqui, ó. Então, para medir, para saber qual o valor dele, eu vou usar essas escalas. Ó. Tem 200 ohms, 2000 ohms, 20K, ou seja, 20.000, 200K, 200.000 e 2000K. Mas para eu saber qual a escala correta que eu vou utilizar, eu faço uma primeira leitura com a lupa. Eu venho aqui, ó. Vamos conferir primeiro esse aqui. Esse aqui, olhando com a lupa, ele me parece ser vermelho, vermelho e marrom. Se ele for vermelho, vermelho e marrom, eu vou lá na tabela de cores, que está na próxima página, né, 2 páginas adiante. Eu olho o valor do vermelho, que é 2, o marrom é 1. Então, se ele for vermelho, vermelho e marrom, ele é 22 vezes 10 elevado à primeira. Isso quer dizer que 10 elevado à primeira é 10, 22 vezes 10 é 220 ohms. Vamos ver se é isso. Como eu penso, mas eu faço
essa primeira leitura. Se eu tiver certo, ele tem 220 ohms, eu não posso usar a escala de 200, que é menor. Então eu vou colocar na escala de 2000 ohms. Colocando na escala aqui o meu multímetro de 2000 ohms. Agora eu vou colocar isso aqui um pouquinho para cá. Vou colocar o multímetro aqui, vamos ver se você consegue enxergar. Então na escala de 2000 ohms, vou fazer a medição do meu resistor. 221 ohms. Então eu fiz a estimativa com base nas cores de 220, ele não estava correto, ele está com 221, 22, 21 ohms. Então para esse primeiro aqui eu fiz uma leitura correta. Vamos ver o próximo. Esse próximo resistor meu, vou pegar de novo a lupa. Com o auxílio da lupa, ele me parece ser laranja, laranja e amarelo. Olhando a tabela de cores de novo, né? Laranja é 3 e o amarelo é 4. Se ele é laranja, laranja e amarelo, então é 3, 3 e o 4 é a potência da base 10. Então ele é 33 vezes 10 à quarta. 10 à quarta é 10.000, 33 vezes 10.000, 330.000. Nossa, mas esse resistor que é do mesmo tamanho do outro, um é 330.000 e o outro é só 200 ohms? É isso mesmo, vamos ver se está certo. Antes disso eu preciso olhar a escala, né? Vamos olhar para a escala. Olhando para a escala, se ele é 330.000, não adianta eu colocar ele no 2.000. 20.000, 20 vezes K, 20.000. 200 vezes K, 200.000. Vou ter que colocar na maior escala que eu tenho nesse multímetro, que é 2.000K. Vamos ver se é isso. Então, meu multímetro está em 2.000K, vocês podem ver aqui, né? Ó. 2.000K. Eu vou fazer a medição com as minhas pontas de prova. Encosto aqui, encosto aqui. 328. Ele mediu 328. Então é isso, ó. 328 vezes 10 à terceira. 33 igual a 33 vezes 10 à quarta. E por último, eu também posso fazer a medida e o cálculo desse aqui. Para fazer um cálculo para eu saber mais ou menos, certo? E talvez nem precise muito do auxílio da lupa, né? Ele é amarelo, roxo e vermelho. O amarelo eu já sei que é 4, o vermelho eu já sei que é 2, é isso? Vamos conferir. Então, o amarelo eu sei que é 4, o vermelho é 2 e o violeta, né? Eu falei roxo, mas é violeta, é 7. Então, vamos lá. 4, 7, 2. 47 vezes 10 ao quadrado. Segunda potência, né? 47 vezes 10 a segunda é 47 vezes 100. 47 vezes 100 é 4.700. Como ele é 4.700, eu não posso pôr em 2.000. Eu ponho em 20 vezes 1.000. Vamos ver se eu estou certo. Ele é mais ou menos isso aí mesmo, 4.700 ohms. Faço aqui a medição. É isso aí mesmo, 4.700. Esse aqui está com um pouco mais de precisão. Vou passar aqui para vocês verem. Vamos conferir se é 4.700. $4.700. 4.700 ohms. Então é isso, pessoal. Primeira coisa que você faz é fazer um cálculo mental aí para chegar perto de um valor, depois você confere com o multímetro. E aí você tem o valor correto do resistor. Bem, então avançando aí nessa discussão, para aplicar a lei de Ohm e
descobrir qual resistência você tem que colocar, né? Qual resistor você tem que colocar num circuito, você usa essa expressão, né, que é o valor que é da alimentação que você vai colocar, menos o valor que alimenta o LED para ele funcionar, a tensão do LED. Isso tudo dividido pela corrente do LED. Feito isso, você encontra o valor da resistência. No caso do exemplo do caderno, ele trabalha lá com, ele quer utilizar uma fonte de alimentação de 9 volts. Uma fonte de alimentação, deixa eu pegar uma fonte aqui. Fonte de alimentação é isso que a gente usa para carregar celular, para carregar notebook. Todas essas que nós ligamos na tomada, né? Então isso aqui é um carregador de celular. O carregador de celular é uma fonte de alimentação. Nesse caso aqui, desse carregador, ele tem uma saída de 4,4 volts. Então, é um pouco mais do que 3. Talvez se eu fosse utilizar esse carregador, eu precisaria colocar um resistorzinho para evitar queimar o LED. Mas o caderno, ele sugere uma atividade com uma fonte de alimentação de 9 volts. Bom, a gente sabe que para o LED funcionar, ele precisa de 3 volts. Então, a gente faz o 9, que é a fonte, menos a tensão que faz o LED funcionar corretamente, que é 3, dividido por essa corrente do LED, porque no caderno ele mostra lá uma tabela que os LEDs de cores diferentes funcionam com tensões diferentes e têm correntes diferentes. Feito essa conta, 9 menos 3, 6. 6 dividido por 2 é a mesma coisa, né? 6 vezes 100 dividido por 2, caso 2 centésimos, né? É 300 ohms. Eu apresento então aqui o resistor, que eu fiz a medição ali certinho, né? A gente calcula então a resistência de um resistor, olhando aqui as faixas de cores, né? Ó, laranja, laranja e amarelo. Essa faixa de cor aqui, ele, no caso, o próprio caderno explica, ele vai falar que é uma tolerância. Então, ele vai falar aqui ainda na sequência da atividade 3, que essa faixa aí é uma tolerância do resistor. Então, quando o resistor tem essa faixa dourada, né, essa faixa aqui dourada, a tolerância dele é de 5%. Certo? 5% para mais e 5% para menos. Bem, eu acho que de maneira geral eu já apresentei todas as coisas novas que estão no caderno do ensino médio, que não estão lá no caderno do ensino fundamental. Então eu coloco aí uma imagem desse vídeo que eu fiz também, né? Fazendo aí a medição do resistor, apresentando aí o valor. E é isso, pessoal. Acho que tudo que a gente tinha para falar sobre essas ampliações do ensino médio estão aí. E eu espero que possa contribuir para que vocês consigam desenvolver as atividades com o aluno. No término do ATPC, no caso aí da diretoria, esse vídeo vai para a diretoria. No término, ficou dúvida, quando vocês receberem a planilha lá do Google Forms, e tem espaço para colocar sugestões ou solicitações, coloque lá o que você ainda não entendeu, o que você quer que eu explique melhor, que outro vídeo poderia te ajudar nesse planejamento dessas aulas, e eu empenharei em fazê-lo da melhor maneira possível, ok? Um abraço, bom trabalho e boa aula a todos. Olá a todos, eu sou o Ricardo Guarel, PCNP de Arte, da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo vídeo que vocês vão assistir, chamado Introdução Elétrica e Eletrônica, feito pelo nosso PCNP de Tecnologia, Evaristo. A atividade apresentada no vídeo, ela está a partir da página 51 do caderno do 9º ano, volume 3. Bem, então estamos aí de volta, feita ali a parte da programação.
na introdução à programação, vamos falar a introdução da elétrica e eletrônica. Lá no caderno de tecnologia e inovação do terceiro bimestre, no ano, na primeira parte aqui da página 51, onde vai falar da introdução à elétrica e eletrônica, ele traz aqui algumas questões e algumas informações. Então é feita a primeira pergunta. Um circuito é elétrico ou circuito eletrônico? Então ele quer saber talvez a diferença entre circuito elétrico e circuito eletrônico. Logo abaixo vem uma outra questão. Você saberia explicar a diferença entre circuito elétrico e circuito eletrônico? Então a sugestão que pode ser feita é, se você for utilizar algum meio de interação com o aluno, mande essa questão via WhatsApp, Google Forms, coloque lá no Classroom, no Teams. Escolha aí o meio que você achar mais pertinente e faça essa interação com o seu aluno, fazendo a proposição desse questionamento. E aí o próprio autor aqui do caderno começa a responder essa questão, né? Bem, a diferença principal é que em um circuito eletrônico é possível controlar a intensidade da corrente elétrica. Já em um circuito elétrico, isso não é possível. Então, a partir dessa conversa inicial aqui, eu vou apresentar o segundo slide. O segundo slide que eu tenho aqui para vocês, eu coloco aqui o que ele chama de circuito, um circuito embarcado, que permite controlar a corrente elétrica. Então, eu tenho aqui essas imagens para vocês. Isso aqui é um dispositivo retirado de um ventilador. Então vocês percebam que ele é muito mais do que um simples interruptor. Ele tem aqui um botão de giro, né? Então você, ao girar no sentido horário ou anti-horário, você fornece um controle num sistema, num circuito. Então veja aqui que tem alguns componentes, né? Não é um simples interruptor. Vamos para o segundo slide. Você verá a diferença. Aqui eu tenho um interruptor de iluminação, aqui no caso que ele chama de elétrica, né? Então esse interruptor aqui, veja que aqui na parte inferior há 2 bornes, então ele simplesmente abre e fecha um circuito, diferente do anterior, e muitas vezes ele faz um clique, né, que é a hora que ele fecha o circuito, e a partir do momento que ele fecha, ele faz um controle, uma regulação da corrente que passa pelo circuito. Tudo bem? Então é isso que vem falando aqui, nessa primeira apresentação. Depois ele traz a questão da investigação, né? Ele põe uma proposta aqui, uma atividade de investigação, e essa investigação é sobre a polaridade. Mais adiante, durante os experimentos que eu vou apresentar, a gente vai discutir essa questão da polaridade. Você solicita aqui alguns materiais, que são LED, a pilha e cabos. E na sequência vem solicitando a construção de um interruptor a partir do material alternativo. Tudo bem? Então aqui temos a atividade 1 e a atividade 2. Então eu apresentei para vocês aqui as duas imagens, né, digamos assim, um interruptor tirado de um ventilador e um interruptor tirado de um sistema de elétrica, mesmo residencial. Bem, esses são os materiais solicitados, então, na atividade do interruptor, né? Que é um suporte para a pilha e 2 pilhas, o LED e um botãozinho de interruptor. Ok? Vamos então para a atividade 2, a questão lá do protótipo mesmo, de começar a montar os circuitos, e a partir dessa atividade a gente vai fazendo outras discussões. E no final eu pretendo que esse vídeo de ATPC ajude aí os professores a fazer as suas interações com os alunos nesse tema que é tecnologia e inovação. Eu acho relevante fazer essa discussão nesse momento, principalmente no 9º ano, porque até currículos anteriores, essa questão de elétrica e eletrônica era preferencialmente discutido na 3ª série do ensino médio. Então, eu espero que possa ajudá-los
nessa etapa de construção do conhecimento com os seus alunos. Bem, vamos dar continuidade então à atividade do caderno do aluno do terceiro bimestre do 9º ano. Eu encerrei na apresentação a parte que versa sobre aprendendo a programar, e agora eu vou falar um pouco sobre elétrica e eletrônica. Aqui nessa atividade sugerida pelo autor do caderno, a primeira atividade vai versar sobre polaridade, né, uma investigação sobre polaridade. É solicitado um LED, 2 pilhas com suporte e cabos. E a proposta aqui é a construção de um interruptor. Bem, antes de fazer essa proposta, o que eu quero apresentar para vocês? Alguns materiais que eu tenho aqui de robótica. Bem, eu tenho aqui um protoboard, que é essa placa aqui, né? É um local onde eu faço os meus protótipos. Eu tenho o suporte para 2 pilhas ligadas em série. Estão conectadas aqui ao meu protoboard por um conectorzinho próprio para protoboard, né? Que é esse conectorzinho aqui, ó. Então eu tenho esse conectorzinho que eu uso no protótipo de robótica. Eu tenho um LED verde, que eu vou utilizar aqui nesse experimento, né? Um LEDzinho verde. E para a gente começar a falar desse experimento, a primeira coisa que eu vou fazer é medir a tensão dessas 2 pilhas. Eu vou usar esse multímetro, é um multímetro bem amador, bem simples. Você pode utilizar ele, adquirir na internet, é um produto bem barato. Tensão contínua, uma escala de no máximo 20 volts. E vou fazer a medição ali das 2 pilhas. Eu vou colocar no 20 volts, porque eu sei que cada pilha é 1,5 volts. O máximo que elas podem fornecer ligado em série é 3 volts, 3, alguma coisa. Então vamos ver. Na hora que eu faço aqui a medição, eu encontro 3,17. Então as 2 pilhas ligadas em série estão fornecendo uma tensão de 3,17 para o meu circuito. Bem, como essa atividade vai falar de construção de interruptor, aqui está usando um material alternativo, que é o papelão, clipes, etc. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Se eu pegar o meu LED e colocar ele no circuito direto, sem interruptor, ele acende. Opa. Não acendeu, vocês podem verificar que não acendeu. Depois vocês vão ter que explicar na atividade por que não acendeu. Agora eu virei o LED para o outro lado e ele acendeu. Bom, vejam que aqui está ligado direto. Eu não tenho interruptor, o meu LED está aceso. Eu estou com as pilhas fornecendo a tensão, eu vou tirar ele e ele vai apagar. Essa atividade 1 é justamente para você discutir, a primeira parte aqui, a questão da polaridade. Né? A polaridade, e aí no caso é a polaridade do LED. Para eu colocar um interruptor aqui, eu vou utilizar alguns cabos, desconectar tudo isso aqui. Então no protoboard, como é que eu ligo o interruptor? Bem, eu vou pegar essa perna positiva da fonte, vou ligar num terminal do meu interruptor. Uma fixação bem simples, só para a gente visualizar como que funciona. Utilizando esse esquema aqui do protoboard. Caso o aluno queira, eu já tenha, né, esse material, muitos alunos gostam de microeletrônica, de robótica, alguns já até têm esse material, fazem curso em outras. Bem, então está ligado aqui. Bem, para que meu LED acenda, eu preciso fechar o circuito. Para fechar o circuito, eu preciso apertar o interruptor. Esse interruptor aqui ele tem uma característica que eu já vou explicar qual que é. Então vocês percebam que esse aqui, quando eu aperto, ele acende, eu solto, ele apaga. Vou tirar aqui o fio da frente, ó. Eu aperto, o LED acende, eu solto, ele apaga.
Isso aqui, esse tipo de interruptor é chamado de push button. É semelhante ao da campainha, né? Quando você segura ele aciona, você solta ele para de acionar. Diferente desses outros tipos de interruptor que você tem o ligado e o desligado, ligado e desligado. Eu poderia usar esse, estou usando esse aqui, que é o push button. Ele só funciona o LED quando você mantém pressionado o botão. Bem, então, isso aqui seria uma maneira alternativa de realizar essa atividade. Está aqui proposta com material. Indo para a atividade 3, começa a falar em circuito em série em paralelo. Para falar do circuito em série em paralelo, eu vou pegar um outro LED aqui. Vou pegar outro LED verde. Bem, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. É possível perceber uma certa intensidade de luz quando eu aperto aqui o botão e acendo esse LED. Vamos verificar se quando eu colocar mais um LED nesse circuito, se ele vai continuar com essa mesma intensidade. Coloquei mais um LED. Primeiro, vamos ver se os dois vão acender. Não acendeu. A tensão que eu estou oferecendo para o circuito não é suficiente para acender dois LEDs. Se eu tirar um, eu voltar para cá, ele acende um LED. Colocando aqui, ele não acende os dois LEDs. Não há tensão suficiente. Mas falar que um circuito está em série é fazer isso aqui, pessoal. Eu tenho uma alimentação fornecendo aqui uma tensão de 3 volts. Eu pego aqui ó, a ponta negativa, faço a ligação desse polo negativo por meio desse cabo até o polo negativo do LED. Com o polo positivo do LED numa das trilhas aqui, eu acrescento outro LED pelo polo negativo até o polo positivo da alimentação. Isso é uma ligação em série. Mas por que não funciona? Porque a tensão está sendo dividida. Então eu tenho 3 volts aqui. Na hora que eu ligo os dois LEDs em série e eu fecho o circuito, esses 3 volts dividem-se em 1,5 volt para cada LED. O que não é suficiente para fazer o LED funcionar. Então ele não acende. Na hora que eu tiro um aqui, tiro um LED verde, volto lá com a minha alimentação positiva para a polaridade positiva do LED, ele acende. Tudo bem? Então essa é uma discussão para ser feita aqui na atividade 2 do circuito em série em paralelo. Então eu fiz aqui a ligação em série, vocês viram que não funcionou. Vamos fazer agora a ligação em paralelo. Vou colocar isso aqui, ó. Vejam que acende um LED. Eu só mudei a posição do cabo aqui do terminal. Continua acendendo um LED. Vamos colocar o outro LED amarelo. Aqui agora. Nessa mesma trilha que está o LED verde. Tá aqui, bem arrumadinho. Bem, agora os dois estão ligados em paralelo. A tensão fornecida é 3 volts. Com a ligação em paralelo, o que vai acontecer? Os dois LEDs vão acender. Por que os dois LEDs vão acender? Porque a tensão aqui não está sendo dividida. A tensão que passa pelo primeiro LED, né, é de 3 volts. E a tensão que passa para o segundo LED também é de 3 volts. Então, a hora que eu fecho o meu circuito pelo ponto negativo e pelo ponto positivo aqui nesse primeiro LED, como essa trilha aqui está interligada, as duas trilhas estão interligadas, a tensão que chega no primeiro LED é a mesma tensão que chega no segundo LED. Portanto, os dois em paralelo acendem. Quando eu coloco os dois em série, voltando então para fazer uma série, vamos colocar esse aqui e esse aqui. Firmei direitinho. Vindo para a ligação em série, os LEDs não acendem. Então eu pressiono aqui o push button, o LED não acende. A tensão não é suficiente para acender dois LEDs em série. Porém, em paralelo, tudo bem. Elas acendem. Ok? Mais uma vez para você verificar.
Então essa discussão aí do circuito em série, em paralelo e o que está proposto na atividade 1, 2 e praticamente a 3. Não, na 3 não. Na atividade 1 e 2. É isso, é você fazer essa discussão com esse tipo de experimento. Na atividade 3, onde vai falar de maquete e iluminação pública, ele continua trazendo a questão do LED, da ligação em série, em paralelo, porque em residência, nas nossas residências, as ligações são em paralelo, as lâmpadas são ligadas em paralelo, as tomadas são ligadas em paralelo. E então ele traz essa proposta aqui de circuito paralelo, que é uma maquete de iluminação pública. Introdução à elétrica e eletrônica, aí depois vem para o potenciômetro. Vamos falar um pouquinho sobre potenciômetro para você que é professor aí, que está começando a trabalhar com tecnologia, e tem essa série ano aí, nono ano, e vai precisar trabalhar com essa proposta. Bom, eu tenho aqui, vou desmontar aqui o meu circuito por enquanto. Vou tirar minha tensão daqui. Os dois LEDs. E agora eu vou trabalhar, vamos desfazer aqui a ligação do meu push button. Quando a gente fala em push button também, tem uma outra nomenclatura que é utilizada, que é o NA e o NF. NA é normalmente aberto, NF normalmente fechado. Esse push button meu, ele é o NA, é o normalmente aberto, e ele só fecha quando é pressionado. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre potenciômetro. Eu tenho aqui um potenciômetro utilizado aqui nesses projetos de robótica. Esse potenciômetro que eu tenho, eu não sei se vai ser possível visualizar. Ele tem uma marcação aqui em cima. Aí vamos apontar aqui, ó. Ele tem uma marcaçãozinha aqui. 10K. 10 kilo-ohms. Bem, o que essa marcação importa para nós? Quer dizer 10 kilo-ohms. Primeiro, se eu for selecionar um instrumento de medição, esse instrumento de medição, aqui eu estava na escala de tensão contínua e aqui eu estou na escala ômica. Se o meu potenciômetro tem 10 kΩ, eu tenho que escolher uma escala aqui de 20 kΩ, que é a primeira medição a mais, né? Maior do que 10 kΩ. Então vou deixar o meu multímetro na escala de 20 kΩ. Vou utilizar os cabinhos aqui para fazer a conexão onde estão os terminais do meu potenciômetro. E aqui nos terminais do cabinho eu vou fazer uma dobrinha para a gente fazer a medição. Bem, vamos lá. Vou fixar aqui a ponta de prova do meu multímetro, para eu não precisar ficar segurando, né, a parte decapada do fio, para que não haja interferência. Bem, então vamos ver o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui para que não fique na frente do display. Eu estou usando aqui as duas extremidades do meu potenciômetro. Eu conectei um cabo em cada extremidade do meu potenciômetro. Isso quer dizer o quê? Meu potenciômetro ele tinha qual valor? 10K. Quando eu coloco a medição, o meu instrumento de medição, nas duas pontas externas do meu potenciômetro, ele me dá o valor máximo da resistência. Então aqui no caso ele está me dando 9,84. A leitura lá no equipamento, no componente é de 10K, então ele está bem próximo de 10K, está com 9,84K. Então essa é a minha medida máxima. Aqui não importa se eu mantenho aqui ou se eu giro o meu potenciômetro para qualquer lado,
Eu girei ele todinho para a direita agora, ele continua mantendo praticamente a mesma coisa, 9,85. Se eu girar ele de volta para a esquerda, vai lá também, ó, 9,86. Então aqui o que ele está me fornecendo? O valor máximo da resistência. Ok? Agora, quando eu aproximei o potenciômetro para vocês observarem, foi possível ver que o meu potenciômetro tem 3 pontas, 3 terminais, né? Então vou chegar bem perto aqui para que você veja. O meu potenciômetro ele tem. Eu estou medindo essas pontas, né, as 2 extremidades, mas tem um terminal aqui no meio. Eu vou utilizar esse terminal agora. Eu pego aqui o meu cabo, mudo ele de local, coloco o meu protoboard onde está conectado o terminal do meio. E agora eu vou fazer novamente a medição. Vamos deixar aqui bem apertado. Eu não preciso segurar. Pronto, está aqui. Vamos deixar ele aí. A minha resistência nesse momento está praticamente zerada. Está tendo algumas variações aqui, ó, quando eu estico um pouco mais. Ele está no mínimo aqui, ó. Então, às vezes ele dá 0, às vezes ele apresenta alguma coisinha. Vamos variar aqui o meu potenciômetro. Eu vou girar um pouquinho no sentido horário para a direita. Vamos ver o que acontece com o meu display do multímetro. Eu vou girando ele. Opa, está aumentando. O valor aqui da resistência está aumentando. Vou girar mais um pouquinho. Agora já está em 1,89. Vamos girar mais um pouquinho. 3,52. Mais um pouquinho no sentido horário. 4,78. E agora eu vou até o final. Chegou no final, 9,85. Se eu voltar ele um pouquinho no sentido anti-horário agora, 6 kΩ. Então a função do meu potenciômetro é essa. É fazer... Ele é um resistor variável. Ele vai variar a resistência. Ok? E então aqui na atividade vai falar um pouco sobre o potenciômetro. É isso, ele vai explicar algumas coisas sobre o potenciômetro e é isso que era importante vocês saberem. Eu apresentei aqui um tipo de potenciômetro e agora eu vou apresentar um outro que é utilizado muito na robótica, que é esse pequenininho aqui. Esse pequenininho, ele também tem 3 pontas, né? Acho que é possível visualizar aqui, ó. 1, 2, 3 pontas. Então ele é semelhante àquele lá, aquele outro que é maior. Só que ele também tem um botão aqui de regulagem de resistência, né? Pode girar para a direita e para a esquerda, sentido horário e anti-horário. E fazer o mesmo trabalho que aquele lá faz. Ok? Então eu tenho esse também, que é um potenciômetro muito utilizado na robótica. Vamos colocar ele aqui. Esse aqui, um detalhe dele é o seguinte, como ele é muito pequenininho aqui, eu não estou conseguindo ler qual é a resistência máxima dele. Então vamos colocar ele aqui e vamos descobrir. Agora eu tiro as minhas pontas daqui, vou passá-las para cá. Bem, passando elas para cá, eu já tenho um valor aqui. Vamos zerar esse valor. Vamos colocar o meu potenciômetro na regulagem mínima. Pronto, está na regulagem mínima. Girei ele completamente no sentido anti-horário. Está zerado aqui o valor. Vamos girar ele no sentido horário, para a direita. Vamos ver o que acontece com a minha medição. Está aumentando a resistividade, a resistência, né? Aumentando a resistência. Estou quase chegando no fim aqui do meu cursor da regulagem. Cheguei no final. Eu cheguei no final ali, ele está apresentando 1,92 kΩ. Então, provavelmente,
esse potenciômetro é um potenciômetro de 2K. Ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre materiais de robótica, fazendo um alinhamento aqui com o que foi apresentado até agora. E na próxima etapa, agora a gente vai falar da atividade do mini abajur eletrônico, ok? O que eu fiz aqui? Eu montei o circuito para fazer a atividade 1, que é o mini abajur eletrônico. Bem, eu não vou usar o instrumento de medição agora. Numa outra atividade a gente pode fazer isso, utilizar o instrumento de medição. Eu apaguei aqui uma luz auxiliar, que é para ver se melhora a visualização da intensidade da luz do LED. Bem, então eu tenho aqui a minha alimentação de 3 volts, as duas pilhas ligadas em série, está conectada aqui no protoboard. Da ponta negativa eu venho para o potenciômetro, do potenciômetro eu saio para o LED, do LED eu passo aqui para outra trilha do protoboard e vou lá para o ponto positivo aqui da minha alimentação. Bem, vocês percebam que está apagado, ou seja, o meu potenciômetro está com a escala máxima para a direita. Ele não tem mais como ir para lá, para a direita. Eu vou começar a voltá-lo para a esquerda. Eu vou diminuindo a resistência dele. Então ele é um resistor variável. Eu estou diminuindo a resistência. Está começando a passar mais corrente pelo circuito. Vamos diminuindo aqui a resistência. Vou diminuindo, diminuindo. Lentamente. Opa, começou a acender. Ó, chegou um ponto aqui, ó, que o LED começou a acender. Então lá, acendeu, ficou mais forte. Então se eu começar a voltar agora no sentido horário, eu começo a aumentar a resistência do meu potenciômetro. Conforme eu vou aumentando a resistência, ele vai diminuindo a intensidade da iluminação, ó. Vou aumentando a resistência, está diminuindo. Bem fraquinho. Vou diminuir novamente a resistência. Vou voltar. Voltei e acendeu. Avanço de novo, aumentando a resistência. Ele diminui até apagar o meu LED. Ok? Então essa atividade do abajur é isso. A proposta é essa. Só que na sequência aqui ele pede para fazer um croquis do circuito. Então vai ficar para o aluno, para você professor, observar aqui essa imagem, né, essa organização que eu fiz e tentar estabelecer um desenho do circuito para essa montagem. Tudo bem? E aqui agora na atividade 2, nós vamos falar sobre controlar a direção de giro de motor. Então o material solicitado é basicamente alguns que já havíamos utilizado na primeiro experimento e mais alguns agora novos. Uma coisa que eu vou explicar, já que eu estou falando do protoboard, é o seguinte. Esse protoboard, as trilhas dele, nessa parte central. Então aqui eu tenho uma divisão, né? Essas trilhas aqui pertencem a uma linha e essas aqui pertencem a outra. Então aqui tem letras A, B, C, D, E. Então de A até E é uma trilha, é um circuito integrado aqui, né? F, G, H e J é um outro circuito. Então aqui eu tenho essa linha e para cada um aqui é uma linha, um circuito separado. Quando eu olho para cá, para essa beirada, já muda. Aqui eu tenho um símbolo W. A partir do símbolo, toda essa trilha aqui está interligada, né? Então eu tenho aqui, ó, 5, depois mais 5, mais 5, 5 e 5. Se eu conectar aqui, um cabo aqui, quer dizer que está conectado com um cabo que está aqui. E assim também, se eu conecto aqui, está conectado com o cabo que está aqui. E para o lado de cá é a mesma coisa. Então aqui eu tenho conexões nesse sentido, e aqui eu tenho conexões nesse sentido. Bem, eu prendi aqui um pedacinho de post-it ao motor, coloquei uma engrenagem no motor para ficar melhor de visualizar, porque a proposta aqui
é de inverter o giro do motor. Então, ó, vermelho com vermelho, sentido horário. Está girando no sentido horário, certo? Vamos inverter agora aqui. O que sai do negativo, eu vou ligar no positivo do motor. E o que sai do positivo da tensão, eu vou ligar no negativo. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, começou a girar agora no sentido anti-horário, certo? Então, para cada fechamento que eu faço no circuito, ele gira no sentido anti-horário. Então, essa proposta da atividade 2, controlando a direção do giro do motor, era para verificar essa propriedade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o motorzinho que eu estou utilizando. Bom, eu acho importante salientar que esse motorzinho não foi comprado. O que eu fiz para obter grande parte desses materiais que eu tenho aqui? Esses computadores desktop, antigamente eles utilizavam leitores de CD e de DVD. Hoje basicamente não se utiliza mais. Porque grande parte da mídia utilizada ou ela vem pela nuvem ou por pendrive e até mesmo pelo celular. Então não se usa mais aqueles leitores de CD e DVD. E esse motorzinho foi tirado exatamente, eu desmontei um leitor de DVD e vários componentes que tem lá você pode utilizar na robótica. Esse motorzinho é um dos componentes, a própria engrenagem, aquelas pistas onde corre o leitor do DVD também pode ser utilizado. Então tem uma grande quantidade de material que você pode reaproveitar. Eu acho que esse ATPC já ficou um tanto quanto longo. Eu pretendia sanar o máximo de dúvida possível para que vocês pudessem fazer os encaminhamentos com os alunos, tá ok? Um abraço a todos, bom trabalho e até a próxima. Esperamos que esses tutoriais tenham contribuído para as aulas de tecnologia de vocês. E para encerrarmos o nosso encontro, pedimos a gentileza que vocês respondam a nossa avaliação do encontro através do QR Code que vocês estão vendo na tela, que também se encontra na descrição do vídeo. Até a próxima!